No Ervas e Plantas Medicinais de hoje, você vai conhecer a antropóloga e escritora Beatriz Caiobei Labate, a Bia Labate, que vai falar de algumas plantas utilizadas em rituais xamânicos de cura e falar também das religiões huasqueiras no Brasil. Confira a matéria. Huasca, huascaro, nacita, jamu, jamu, icaro, mai, cielo, cielo, ayahuasca. Cielo, mantang, ayahuasca, huasca, huasca, huascacita, cielo, ayahuasca, reina de la tierra. No programa Ervas e Plantas Medicinais de hoje, você vai conhecer uma pessoa que é muito querida a mim, uma pessoa que é referência nacional e internacional sobre assuntos de plantas de poder, plantas de rituais sagrados, aqui principalmente do Brasil e da Amazônia. Vocês vão conhecer Beatriz Caiobei Labate, mais conhecida como Bia Labate. A Bia é antropóloga, escritora e mestre em antropologia social. Ô Bia, o que te motivou a começar, né, dentro das suas pesquisas antropológicas, o que te motivou a você investigar essa questão de plantas de poder, principalmente aqui da Amazônia? Bom, eu acho que, sobretudo, foi um interesse pessoal mesmo. Eu conheci a ayahuasca, também conhecida como daime, ou vegetal, cipó, em 1996, que eu tenho um sítio no sul de Minas, em Caldas, e eu conheci uma igrejinha lá da União do Vegetal e bebi o vegetal, né, também é conhecido como ayahuasca, e tive uma experiência muito bonita, assim, muito emocionante, e fiquei muito tocada, e aí resolvi ir para a Amazônia, peguei minha mochila e vim para cá. E é isso que me traz aqui, 11 anos depois, está tendo essa conversa agora. Tá certo. Dentro dessa caminhada, a Bia também teve a oportunidade de escrever e organizar alguns livros sobre esse assunto, mas isso nós vamos falar no terceiro bloco. Ô Bia, você, dentro da sua investigação, você buscou, inclusive, na Amazônia e em outros países, né, conhecer diversas maneiras com que são utilizadas essas plantas, tanto com o povo indígena, como vegetalistas. Explica um pouco qual é a relação dessa planta com o xamanismo, com o vegetalismo, como é que essa planta é utilizada na Amazônia, assim, no seu caráter mais nativo, assim, da maneira mais original que você investigou. Pois bem, a ayahuasca é uma planta que tem vários tipos de utilização, quer dizer, você tem desde um uso étnico de alguns grupos, tem pelo menos uns 70 grupos, mas provavelmente mais do que 70, em toda a Amazônia, em todos os países que tem Amazônia territorial, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, o Brasil, tem usos indígenas da ayahuasca. Esses usos eles podem ser voltados para coisas como caça, ou então para atividade de guerra, ou então usos medicinais, para fins terapêuticos, rituais de cura. E você tem também uma série de usos mestiços, que seriam usos caboclos, ribeirinhos da ayahuasca. Então você, no Peru, por exemplo, tem essa modalidade que são os vegetalistas. Por que vegetalistas? Porque o poder deles, o conhecimento deles vem do vegetal. É através das plantas que eles se constituem como vegetalistas. E aí você tem uma série de modalidades de vegetalistas, quer dizer, o médico, o curandeiro, ele leva o nome da planta principal com que ele trabalha. Então, o ayahuasqueiro é um curandeiro que é especializado em ayahuasca, mas você pode ter vários tipos de vegetalistas. Você tem o tabaqueiro, o mucureiro, o paleiro. Paleiro é o que usa palos, quer dizer, paus, são raízes, cascas grossas, fortes. Então, tem uma série de usos dos paleiros. E aí você pode ter variações, quer dizer, a ayahuasca está ligada à dimensão estética, de fruição estética, festas de sociabilidade. E você tem também os usos já não indígenas, que são os usos brancos, que são mais famosos aqui no Brasil, que são as religiões ayahuasqueiras brasileiras. Fala um pouco dessas religiões ayahuasqueiras. Nós sabemos que tem praticamente 3 grandes religiões ayahuasqueiras.
Fale delas para nós. Aqui no Brasil, a gente tem esse fenômeno que é bem tipicamente nosso, nós antropólogos denominamos de religiões ayahuasqueiras brasileiras, que é um termo criado pelos pesquisadores e que de uma certa forma pegou, mas é um termo, não é usado pelos nativos, pelas pessoas que praticam. Então seriam 3 famílias principais que são aparentadas: o Santo Daime, que tem 2 vertentes, o Alto Santo e o Ceflures, a União do Vegetal e a Barquinha. O Santo Daime ele foi fundado na década de 30 em Rio Branco, Acre, pelo mestre Raimundo Irineu Serra, que era um negro de origem bastante humilde do Maranhão, que migrou no começo do século passado para a Amazônia e fez uma espécie, teve uma inspiração, uma revelação e criou uma doutrina religiosa que bebe em várias fontes diferentes. Então, as principais matrizes do Santo Daime são, por um lado, o xamanismo indígena e o que a gente chama da cosmovisão ameríndia, que é essa ideia que dá uma centralidade para as plantas, como sendo plantas de conhecimento, plantas de saber, plantas ensinadoras. Então, temos a referência do xamanismo com a referência do catolicismo popular, que é um catolicismo que mistura bastante festa e religião, quer dizer, tem uma série de louvações, de celebrações, festas de santos. E resumidamente, União do Vegetal e Barquinha. A União do Vegetal foi criada na década de 60 em Porto Velho, Rondônia, pelo mestre José Gabriel da Costa, que era baiano, e que também, assim como o Daime, tem uma série de referências regionais e nacionais. E a Barquinha foi criada na década de 50 por Daniel Pereira de Matos, mestre Daniel, também negro, oriundo próximo da região do mestre Irineu, e é uma religião que tem bastante influência afro. Além do uso da ayahuasca, tem a presença muito forte de incorporação, de espíritos e etc. Você fique ligado, porque no próximo bloco a Bia Labate vai mostrar para vocês algumas plantas usadas pelos vegetalistas aqui da América Latina. Não saia daí. O Ervas e Plantas está de volta no segundo bloco, e você que assiste e gosta do nosso programa, visite o nosso site www.ervaseplantas.tv.br. Deixe lá o seu recado, deixe lá a sua crítica ou sugestão que nós vamos atendê-lo. E eu estou aqui com a Bia Labate, numa planta muito utilizada nos rituais vegetalistas. É uma planta que você que está vendo o programa conhece. Ela é, na língua Quechua Siri Sanango. E que na língua nossa aqui, né, portuguesa, se chama manacá. Ela que é caracterizada pelas flores branca e amarela. Pena que hoje ela não está assim florida. Mas vocês conhecem por se tratar de uma das plantas ornamentais mais bonitas e perfumadas que nós temos aqui na América do Sul. Ô Bia, me fala dentro de que contexto é utilizado o Siri Sanango assim pelos vegetalistas? Bom, o jeito de chamar a planta já indica alguma coisa sobre a natureza dela. Então, Tirik Sanango. Tirik é frio, Sanango medicina, medicina do frio. Em Shipibo, Mucapari, é amarga, uma planta amarga. O Tirik Sanango, ele serve basicamente para dores de artrite, reumatismo, problemas nos ossos, mas ele também pode ser usado no caso para caça e pesca. E é considerada também uma planta professora, uma planta maestra, quer dizer, uma planta que tem a capacidade de ensinar.
Se você dieta Tirixanango, você aprende com ela. Então, quais são os efeitos do Tirixanango? Sudoração, frio, sensação de formigamento, como se você tivesse levado uma anestesia quando você vai no dentista, o corpo fica todo picando, e um frio que vem lá de dentro dos ossos. Eu tomei Tirixanango recentemente numa oportunidade, numa dieta, dentro desse sistema de medicina tradicional do Peru, e ele também deixa você muito ligado, assim, muito acordado, e aprendendo, fazendo reflexão, meditando. Então, a ideia é que você toma essas plantas e incorpora o espírito da planta, incorpora o aprendizado do que a planta tem para te ensinar, desde que você respeite a dieta da planta, que é muito importante. Isso que a Bia está falando é uma coisa impressionante, e a ciência está se dando conta disso. Não é só a questão dos princípios ativos quando você consome um chá. Você está consumindo o padrão energético que gerou aquela planta naquela forma, naquela textura, naquela cor, naquela densidade. E esse padrão energético é que podemos assim denominá-lo de espírito da planta, porque é essa vibração primordial que gerou esse padrão, gerou essa espécie. E assim como os vegetalistas conhecem essa planta, assim como a Bia já explicou, aqui no Brasil também é uma planta de reconhecido uso, principalmente contra tipo de reumatismo, aqueles reumatismos que causam frios nos ossos. E ela, exatamente quando bebe, ela causa nas pessoas sadias esse frio, que vai um frio intenso, né, de dentro mesmo, uma coisa muito importante. Então essa é uma das plantas usadas pelos vegetalistas dentro da dieta, né, que a Bia mencionou. Lembrando sempre a importância da dose, que o que faz a diferença entre remédio e veneno, muitas vezes é a questão da dose. Aquilo mesmo que te cura pode te intoxicar. Então a dose é fundamental para caracterizar o uso de uma planta. Exatamente, porque esse gênero Brunfelsia é um gênero que tem alguma toxicidade significativa. Então, bem lembrado. Faz parte da Solanáceas. Solanáceas, são exatamente. as substâncias São plantas... mais poderosas que tem na Terra. Exatamente. Eu vou convidar você para conhecer agora o Mucura, que você também conhece com outro nome. Vamos lá ver. Bia, fala um pouco para nós de como é usada, em que contexto é usada essa planta Mucura, que para nós aqui no Amazonas chama Mucuracá. Antes de você falar, Bia, quero dizer assim, Mucuracá em tupi significa folha que cheira a gambá. Pelo esse cheiro, né? Um cheiro fortíssimo que ela tem, né? É verdade. Então esse Mucuracá, cá, folha, Mucura é o nosso popular gambá aqui no Amazonas. Fala para nós, como é que é usada essa planta? Bom, que nem todas as plantas têm tantos usos que é difícil a gente resumir, então vou eleger um para falar, que é o uso contra a saladeira. O que é a saladeira? É uma doença, vamos dizer, cultural, simbólica, que é frequente entre as populações ribeirinhas do Peru, que é a má sorte, quando está dando tudo errado, quando as coisas funcionam e acontece tudo ao contrário do que tinha que acontecer, estás com saladeira. Então também pode ser o famoso olho gordo ou... Panema, aqui na nossa região chama panema, esse tipo de... Pois é, então seria meio que combater as energias negativas, pode ser bom contra a bruxaria também. Alguns curandeiros, eles fazem um chá, uma maceração da raiz. Já alguns usam as folhas, mas mais comumente a raiz. E também ele tem um sabor bem picante, assim, irrita o aparelho digestivo e depois de um certo tempo pode dar uma claridade no campo visual. E ele também tem, a mucura, dependendo da dose, ela pode ter um efeito, assim, bem rápido, de 10 minutos. Mas uma vez um amigo meu, um curandeiro, estava lá na fossa, tinha levado um fora da namorada, foi tomar mucura, ficou assim a tarde inteira de pijama, passando mal na cama, porque tomou muito extrato de mucura. Eu vou chamar a sua atenção, já que a Bia tocou nesse assunto, que essa é uma das plantas das mais conhecidas do Brasil e da África, né? Inclusive é muito usada assim, nos
assim, pelos africanos também que vieram para o Brasil, mas ela é nativa também. Então essa planta que vocês estão conhecendo aqui como mucura, como a Bea falou, ela tem vários nomes. Aí no sul, você que está vendo o nosso programa aí na região sul, essa aqui é a guiné. E quem está vendo o programa no Nordeste vai saber que essa planta aqui é o tipi ou aitipim. E tem o nome também sugestivo de Amansa Senhor. Porque, como a Bia falou também, se a pessoa tomar uma dose muito concentrada das raízes, ela tem, na realidade, uma substância neurotóxica nas raízes. Isso faz com que uma dose elevada, que a Bia já falou da planta, né, anterior, a dosagem define entre o remédio e o veneno, né? Então, você que usa essa planta tem que tomar cuidado. Legal de ver que tem nos cultos afros também, que a beleza dessas plantas é a sua multiplicidade, que vai do uso indígena para o afro, passando pelas religiosidades urbanas. E já foi confirmado ações fantásticas como bactericidas, fungicidas, e uma coisa impressionante, é uma das plantas que combatem eficientemente os protozoários, Ameba e Giardia. Então, vai ter um programa onde eu vou ensinar você a fazer aí em casa um remedinho para combater os protozoários utilizando o mucuraca e o hortelãzinho. E agora eu vou chamar a Bia para vocês conhecerem junto conosco a ayahuasca, outra planta muito importante dentro desse contexto que nós estamos falando. Essa planta aqui, que também é considerada uma planta ornamental aqui na Amazônia, ela é muito famosa entre as pessoas que trabalham com plantas medicinais, principalmente os mestiços, os curandeiros da Amazônia, né? É a ayahuasca. E a Bia vai falar para nós como ela é utilizada dentro desse contexto. Bom, na verdade, Moacir, só de ficar aqui do lado da planta, eu confesso que eu já fico um pouco arrepiada, porque eu já tomei essa planta e essa daqui ela é de castigar mesmo, assim, é uma planta, você faz um extrato, tritura a folha e tira um suquinho verdinho, que fica assim bem verdinho, uma cor bonita, escuro, né? E põe numa colherinha e dá a colherinha. Muito cuidado com a dose, porque essa é perigosa mesmo, ela pode até matar uma pessoa. Exatamente. E já teve casos de mortes e curandeiros que entraram em problema, especialmente com esse turismo meio assim, sem critério que às vezes acontece, que não é muito frequente, mas tem. Só um intervalo, Bia. Mostra aqui para nós. Ayahuasca, folha de sangue, literalmente é o nome da planta, esse é o nome nativo dela. E aqui na Amazônia era conhecida também como sangue de Cristo, né? Algumas comunidades ribeirinhas, exatamente por essa seiva dela ser bastante parecida com o sangue, né? É aqui que concentra, né, esse poder que a Bia Labate está falando. Então ela provoca vômitos. Ela provoca vômitos, você toma da seguinte maneira, pega um balde de água morna, na verdade de 15 a 20 litros, são algumas horas. Nossa. Senta com um outro balde do seu lado e ela te produz uma intoxicação, quer dizer, de uma certa maneira ela te envenena, entre aspas, e ao produzir essa intoxicação, ela limpa e tira tudo de negativo, de porcaria, de coisa espiritual, de resto de comida, de todos os tipos de problemas energéticos e físicos, e expele com o vômito. Então ela é um desintoxicante, ela é um energizante. Ela é usada muitas vezes antes, por exemplo, de se tomar ayahuasca, você faz uma sessão de ayahuasca, que é já para eliminar tudo que tem de ruim no corpo, para você poder receber os benefícios da ayahuasca mais integralmente. Então é uma planta muito forte e é uma planta bem dura, porque não é nada agradável ficar sentado com um baldinho vomitando durante várias horas seguidas. Inclusive, Bia, ela é uma planta também que alguns lugares já estão utilizando para auxiliar na desintoxicação
de alcoólatras, assim, também. Ela é né? muito boa para lidar com problemas de compulsividade. E ela também é usada, por exemplo, entre os Shipibo-Conibo do Peru, grupo Pano, para tratar casos de desordem mental. Até para isso. Impressionante. Uma planta que merece ser muito bem investigada. E aqui na Amazônia, né, os ribeirinhos principalmente utilizam essa planta também para provocar vômitos, principalmente quando há um problema de digestão, problema de infecção intestinal, há inclusive malária, problemas que afetam o fígado. Provavelmente ela muda o pH, muda o ambiente, né, interno, fazendo com que então expulse, né, a doença. E você vai ficar ligado aí, porque no terceiro bloco a Bia Labate vai mostrar os livros que ela organizou e escreveu, já que também é escritora. Não saia daí. Ervas e Plantas está de volta no terceiro bloco. E neste bloco você vai conhecer a produção e organização de livros da Bia Labate. Olha aqui, são 3 grandes livros, parecem 3 bíblias, né? Olha só o tamanho desses livros aqui. Tudo sobre esses assuntos que nós conversamos e estamos ainda conversando aqui no programa. Bia, esse livro, o primeiro que você organizou e também escreveu, o uso ritual da ayahuasca. Me conta um pouco, como é que aconteceu, como é que você organizou esse livro? Bom, esse livro aqui é tipo o meu filhinho, assim, é o meu livro mais estimado, que eu tenho mais xodó por ele. Porque é o primeiro e porque foi o mais difícil, foi uma verdadeira saga. Estamos na 2ª edição, revisada e ampliada, de 1000 exemplares. Demorou 7 anos para ser feito. Esse aqui é o cipó mágico da ayahuasca, nosso cipó encantado, querido, que move todas essas pesquisas. E são 3 partes. A primeira parte se chama Uso da Ayahuasca entre os povos da floresta. E por povos da floresta a gente entende desde índios, seringueiros, caboclos, ribeirinhos, castanheiros, todas as populações que vivem tradicionalmente na floresta amazônica. A segunda parte, as religiões ayahuasqueiras brasileiras, as 3 principais vertentes que a gente falou no começo, o Daime, o DV e a Barquinha, sendo que aqui em Manaus a gente tem, é a capital da União do Vegetal da Amazônia, são 9 núcleos, é o lugar onde a ODV está mais espalhada no Brasil, foi o 2º núcleo fora de Porto Velho, onde foi fundado. E a terceira parte são os estudos médicos e científicos da ayahuasca. Aí são os desafios da ciência ocidental de tentar, com os nossos parâmetros, com a nossa racionalidade, entender e analisar o efeito dessas substâncias psicoativas que são ainda muito pouco conhecidos sobre o cérebro. E são as primeiras pesquisas em seres humanos que tratam de ver se a ayahuasca teriam poderes tóxicos ou não. E assim, essa aqui está sendo relatado o resultado de uma pesquisa que foi feita com 15 membros da UDV que tinham mais de 10 anos de uso do vegetal e foi testado todas as capacidades cognitivas, de memória, coordenação, para ver se a ayahuasca tinha algum efeito tóxico e encontrado que não existiam efeitos tóxicos, muito pelo contrário, em alguns casos os mestres da UDV avaliados tinham performance melhor. A pesquisa foi limitada, tem críticas e faz parte do processo da ciência. Existem outras pesquisas em andamento também sobre os efeitos da ayahuasca em seres humanos. Tá certo, Bia. E a Bia é mestre em antropologia social. Essa é a sua tese, né, Bia? Que virou um livro. Fala pra gente um pouco sobre a reinvenção do uso da ayahuasca nos centros urbanos. Essa aqui também é uma capa visionária, porque a ayahuasca ela tem capacidades de inspirar muito os artistas, né? São as mirações, são as visões, essas imagens oníricas. Então essa aqui é uma maloca, é um pintor que se inspirou.
E o livro retrata todas as novas modalidades urbanas de uso da ayahuasca nos grandes centros do país, São Paulo, Rio, Brasília. Então, o que está rolando nas cidades hoje? Uma vez que o Santo Daime e a União do Vegetal chegam nas grandes cidades, a partir do final dos anos 70 e começo dos anos 80, há uma tendência a fazer todos os tipos de combinação, de parceria com religiosidades urbanas. Então, com as terapias holísticas, com o movimento Nova Era, com essas tendências hinduístas, pessoas ligadas à arte, quer dizer, ao teatro, à música, à pintura, trabalhos alternativos como desintoxicação e recuperação de moradores de rua. O personagem central do livro é um estudo de caso de uma pessoa que virou um iluminado, um guru indiano. Ok. E esse daqui eu acho que você vai gostar bastante, porque hoje nós falamos muito sobre assuntos que estão aqui nesse livro, que é o uso ritual das plantas de poder, que é o seu trabalho mais recente, vamos dizer assim, mas tem mais coisa ainda, tem coisa no prelo. Bom, esse aqui são várias plantas, então a gente saiu da ayahuasca e vamos agora conhecer as suas plantas irmãs, suas plantas companheiras, as outras plantas professoras. Então a gente tem o uso da folha de coca nos Andes e na Amazônia, temos o uso da jurema, que é uma raiz que é utilizada desde os povos indígenas, passando pelos rituais afro, né, toda a história da cabocla, jurema, até usos contemporâneos nas grandes cidades, que são os usos da jurema huasca, que é a imitação farmacológica da ayahuasca. Daí a gente tem o buíte, que é uma religião que tem na África, que usa a iboga, que é uma outra substância fortíssima, que talvez tenha sido apresentada pelos pigmeus. Tem os usos tradicionais de uma série de plantas, de colírios, que pinga no olho do bebê quando tem problema, que dá para o cachorro caçar. Aqui tem uma farmacopeia rica, criativa, inusitada, de plantas que estão aí no jardim da natureza, que Deus colocou aqui para a humanidade conhecer, pesquisar e poder se beneficiar da maneira mais apropriada. Pois é, você que assiste o nosso programa vai ter a oportunidade de participar, né, e ganhar um livro desse daqui. Então você vai ser informado de como você vai participar para poder receber este livro aqui através do nosso site. Bia, eu quero te agradecer pela entrevista, tá? Por ter mostrado para nós algumas plantas que existem aqui, nos nossos quintais aqui da Amazônia, e desejar para você muito sucesso, né? Continue, eu sei que você tem livro no prelo, sucesso, e que você volte aqui à Amazônia, continue o seu trabalho e conte conosco sempre, ok? Para mim é um privilégio e eu fico sem graça de falar diante do verdadeiro professor e doutor das plantas da floresta, mas grata pela oportunidade. Ok. No Ervas e Plantas Medicinais de hoje, você conheceu a antropóloga e escritora Beatriz Caiobi Labate, a famosa Bia Labate, que falou para nós sobre plantas de poder e as religiões huasqueiras do Brasil. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo programa, se Deus quiser.